Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui pela Vale TV para mais um programa As Pessoas Inspiram. E hoje, gente, a gente vai falar sobre um assunto super interessante que é empreendedorismo sistêmico. Então, fica com a gente aqui, que eu tenho uma convidada super especial, que é a Teise Colares. Eu já vou chamar ela aqui. Ela que é especialista em liderança estratégica sistêmica, diretora da CDL Canoas e também vice-presidente sul do Conselho Nacional da Mulher Empresária, CACB. Então, vamos chamar aqui a Teise Colares. Seja bem-vinda, Teise. Oi, Eli, obrigada pelo convite. Estou muito honrada de estar aqui e poder falar desse assunto tão incrível aí contigo. Ai, muito bem. Nós que agradecemos aqui da Vale TV a tua presença, né? E falar um pouquinho sobre esse assunto, que é um assunto um pouquinho diferente, mas acho que tem tudo a ver com esse novo modelo de negócio que a gente está procurando agora para esse novo milênio, né, Teise? Eu acho que é por aí que as coisas vão mudar, né? Com esses pensamentos mais integrais e coletivos, né? Exatamente. É Muito um bem. assunto e tanto. Imagino, né? Vamos começar aqui conhecendo um pouquinho da Teise, né? Teise, conta para nós um pouquinho da tua história, né? E como, na verdade, tu chegaste essa forma, esse jeito diferente de trabalhar com as tuas empresas. Legal, Eli. Então, eu sou empreendedora desde 2013, abri a minha empresa em 2013, né, de consultoria em estratégia para pequenos negócios, né? Abri a Into Estratégias de Negócio. No entanto, o que me levou a abrir essa empresa foi um despertar assim muito importante, porque eu já estava trabalhando numa organização com um alto cargo, com altíssimas responsabilidades, bastante nova, que eu posso dizer que a minha trajetória de liderança dentro dessa organização aconteceu quando eu ainda era bastante nova. E eu tive diversos enfrentamentos comigo mesma durante essa jornada ali dentro. E um dos grandes despertares que aconteceu foi em 2011, que eu fiz a formação em coaching por conta de querer me aproximar mais da minha equipe, de me aprimorar como pessoa para lidar melhor com essa equipe. E eu tinha diversas oportunidades, assim, diversas opções para escolher. Só que eu fui escolher uma escola que traz no coaching a visão holística. E eu fui aprender o que era a visão holística lá na sala de aula, porque eu não escolhi por causa disso. Eu achei interessante, mas eu não conseguia entender naquela época o que era isso. E lá, então, eu entendi um pouquinho só da visão sistêmica e da visão holística. Então, que a visão sistêmica era a gente se entender principalmente integrado no todo e não como o agente central do nosso universo, né? E ter uma visão muito mais ecológica, uma visão muito mais integrada, entendendo que a nossa parte ela é tão relevante quanto a parte dos demais, porém, que quando nós nos somamos, nós entregamos algo muito maior. Só que essa ficha, e dentro da visão holística, então foi pior ainda, a ficha foi caindo aos pouquinhos, né? E só que essa ficha foi caindo e foi se encontrando dentro de mim, porque algo dentro de mim já tinha afinidade com isso. No entanto, havia um embate interno também, porque eu vinha do conceito da liderança mais rígida, né? O que é certo, o que é errado, é 880. E essa visão mais sistêmica, ela questionava esse tipo de coisa, né? Então, era uma visão muito mais ampla e a minha visão era muito cartesiana. Só que eu comecei a dar espaço para essa visão, realmente, assim, me entendendo, puxa, é isso que eu tenho dentro de mim, né? E eu tive a felicidade também de, mais adiante um pouquinho, ainda estudando bastante sobre isso, conhecer um pouquinho sobre o movimento capitalismo consciente, que mal estava instaurado aqui no Brasil na época. E daí eu entendi que algumas organizações estavam trabalhando com essa visão mais sistêmica e que estavam tendo sucesso nos negócios. Ali eu até digo para algumas pessoas
que eu encontro, assim, né, que o capitalismo consciente, ele salvou minha vida, porque eu achava que eu estava louca. Com a minha forma de pensar, eu achava que eu estava louca. E eu estava conflitando com os meus líderes, os meus superiores, por conta de também terem uma visão tão cartesiana quanto eu tinha antes, né? Enfim, mas esses embates, eles me deram grandes esperanças para que eu encontrasse alguma coisa assim, que eu tivesse poder de falar e atuar dentro das organizações, trazendo uma visão mais sistêmica, mais buscando a sustentabilidade da empresa, buscando a saúde mental das pessoas, né, priorizando isso. E então, lá em 2013, eu entendi que eu poderia ter a minha empresa trabalhando para pequenos negócios para despertar isso, porque eu via que eu comecei a observar que os pequenos empreendedores eles estavam tão absorvidos no seu dia a dia, que pensar em lucro era luxo, né? E hoje ainda é. No entanto, muita coisa mudou, eu acho que para bem, assim, né? O movimento capitalismo ganhou forças, enfim. E aí eu sempre trabalhei com esses conceitos dentro da minha metodologia de consultoria e treinamentos também, muitos treinamentos falando, trazendo cases, enfim, para as pessoas entenderem o quanto isso é possível de trabalhar de uma forma mais saudável em todos os sentidos. Aí eu, então, já conhecia a constelação sistêmica por constelar, por ser uma buscadora, né, de autoconhecimento e de ferramentas, desde que eu fiz a minha formação em coaching. Então, eu tinha uma especialização em neurociências que trazia bastante, digamos, a conceituação científica. No entanto, a constelação sistêmica traz uma metodologia. E aí, eu fiz a formação em constelação sistêmica, e a constelação, a formação é generalista, ou seja, tu atua para todos os tipos de sistemas, né? Com a origem no sistema familiar, porque é o nosso sistema de origem, né? Cada cidadão que nasce dentro de um sistema familiar, sendo ele aquele padrão que nós conhecemos ou não, porque é o nosso sistema, é o que a gente tem. E aí, depois, ainda me aprofundando a parte organizacional, porque durante a formação eu entendi que realmente esse conhecimento ele consegue agregar e acelerar o desenvolvimento tanto do mindset, tanto da relação entre os indivíduos de uma organização e desta organização com seu sistema, acelera muito o desenvolvimento em prol do crescimento, do ganho, né, da evolução. Enfim, então, assim, é que nasce, então, o conceito de... Não é meu, né? Não é meu o conceito de empreendedorismo sistêmico, nem de liderança sistêmica. No entanto, é algo que eu levo para dentro das organizações para que elas conheçam, entendam e apliquem de forma prática. Inclusive, a prática é o mais fundamental nisso tudo. Ai, que maravilha, Teise. Oi? Para chegar nos resultados, enfim, é isso. Não, é verdade, é verdade. Não, o que eu queria te perguntar, Teise, assim, ó, até para as pessoas que estão aqui, enfim, nunca ouviram falar sobre esse conceito, né? Então, na verdade, o empreendedorismo sistêmico, ele nasce, então, muito dessa questão do Bert Helling, né? Que tem alguns princípios dentro dessa teoria que ele construiu, né? E que é muito voltado para a hierarquia
hierarquia, né, para o pertencimento e também para esse equilíbrio dentro das organizações. Aí eu acho que é super, super legal a gente comentar, na verdade, assim, como isso acontece na prática, né? Como é que tu consegue, de uma forma diferenciada, então, né, trazer esses conceitos para a vida do empreendedor e da empreendedora, e o que tu tem sentido, assim, com relação à recepção desse novo modelo? Tá. É muito bom falar isso, assim, né? O que acontece? Bert Hellinger, ele descreveu as leis. Então, as leis sistêmicas, elas são iguais às leis de Newton, por exemplo, né? Elas vão acontecer nós querendo ou não, né? Então, quando a gente toma conhecimento, a gente entende o processo, a gente entende o fenômeno, né? Porque dentro da física é um fenômeno e dentro dos sistemas são outros fenômenos. Então, nessas leis, né? A lei do pertencimento, por exemplo, né? É sempre mais fácil eu fazer um paralelo entre o sistema familiar e o sistema organizacional, porque família todo mundo tem, né? A sua, do seu jeito, todo mundo tem. Então, assim, a lei do pertencimento dentro de uma família diz o seguinte, que todos têm direito a pertencer. Não importa se eu gosto da minha mãe, do meu pai, do meu tio, do meu primo, enfim, lá do primo de segundo grau, não importa, ele faz parte do meu sistema. Os meus ancestrais também fazem parte do meu sistema, né? Então, meu avô, meus avós, meus bisavós, meus tataravós, e assim vamos adiante, porque a vida destas pessoas foi o que possibilitou a minha existência agora. Então, a gente não está sozinho nesse mundo, Com né? certeza. E dentro de um sistema familiar é assim a lei do pertencimento. Outros acontecimentos também pertencem, até desastres, enfim, coisas que marcam muito a vida das pessoas também acabam pertencendo, tendo direito de pertencer. Dentro de uma organização, o pertencimento é de direito por interesse, por oportunidade. Então, eu tenho uma organização, eu tenho uma empresa, e eu tenho um determinado trabalho que eu não estou dando conta, eu preciso de alguém para me ajudar. Então, por existir este trabalho, eu contrato alguém para fazer. E eu remunero essa pessoa de uma forma adequada para que ela faça esse trabalho. No momento que essa pessoa não quiser mais estar lá, dentro das leis sistêmicas, ela tem todo o direito de não pertencer mais. Então, quando alguém pede para sair, ela tem que sair. Né? Claro que às vezes as pessoas pedem para sair por uma situação XY que ela pode ser digerida e amadurecida para que todos ganhem se essa pessoa continuar e se ela aceitar continuar de forma de coração, né, de alma. E então, mas o pertencimento é assim. Então, o pertencimento ele nunca pode ser por conta assim, eu gosto tanto da Eli, eu vou trazer a Eli para trabalhar comigo. Mas não tem trabalho para Eli, mas eu vou trazer, né? Eu vou trazer meu sobrinho. Meu irmão disse que ele está só incomodando dentro de casa, vem trabalhar aqui com a tia, que a tia vai dar jeito. Não, né? Então, e o que acontece? Tá, Teise, mas e daí, né? O que acontece é que a gente está tirando de ordem a ordem, né? Então, é como se a gente tivesse tentando provocar uma lei da física, né? Digamos, sei lá, lei da gravidade. Eu digo assim, eu vou deixar meu celular cair, ele não vai cair. Eu vou largar e ele não vai cair. É a mesma coisa, eu vou trazer o meu sobrinho para dentro da empresa e nada de ruim vai acontecer, mesmo ele não tendo capacitação, nem eu tendo uma atividade útil para a minha empresa para que ele venha. Não é eu agradar meu irmão, é atividade útil para dentro da minha empresa. Então, a escolha, ela já começa aí. Então, já começa na prática dentro da organização, né? Será que todas as pessoas que estão dentro da minha organização estão pela razão sistemicamente em ordem?
né? E isso, Teise, né? Só complementando, né? Eu acho que tem muito a ver com modelos de gestão mais profissionais mesmo, né? Modelos de Exatamente. gestão que realmente vão trazer a evolução e a sustentabilidade do negócio mais para frente, né? Porque pensar assim como tu tá trazendo, né? Eu vou trazer o meu sobrinho que não tem muita capacidade, mas eu preciso colocar ele ali, entende? E isso a gente sabe, né? Até inconscientemente que isso pode ser que dê certo, mas também tem muita chance de não dar, né? Exatamente. É claro que se eu estiver chamando a pessoa sem capacitação, mas eu estiver dizendo assim, ó, eu tô te chamando sem capacitação, né? Desde que tu esteja disposto a se Aprender. capacitar, eu vou te entregar as ferramentas e nós juntos vamos construir o conhecimento necessário. Tá ok, né? Porque a gente não precisa chamar uma pessoa pronta. No entanto, isto precisa ser acordado. E aí Uhum, entra a lei do equilíbrio, né? uhum, Porque se eu disser, e se essa pessoa vir achando que está sendo apadrinhada ou amadrinhada, e que ela não precisa evoluir nem contribuir com nada porque está certo, né, tá garantido a ocupação dele, então isso está em desordem. Então, desde que as duas partes estejam entendendo as responsabilidades uma da outra, né? E a forma com que esse trabalho vai acontecer, daí a gente está se adequando à lei do equilíbrio, que é a justa troca entre uhum. as partes, né? Sem Porque dúvida. quando há uma organização, a prioridade do sistema é a organização. É como se fosse assim, daí fazendo um paralelo com a família. Se a gente resolve ter um filho, né? Eu resolvo ter um filho, a Eli resolve ter um filho, né? Ela resolveu, ela decidiu ter um filho, certo? E mesmo que tenha vindo por acaso, ela continua decidindo ter esse filho, né? Então, esse filho tem a prioridade, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser gestado, ele precisa ser amamentado, alimentado, emocionalmente, fisicamente, né? Ele precisa ser cuidado. O negócio também precisa ser cuidado. Então, um filho, até atingir a maioridade, ele é prioridade do sistema. E a maioridade é discutível, mas até atingir uma certa maturidade e autonomia, é a prioridade do sistema. Então, um negócio, ele sempre vai ser prioridade. Então, todas as decisões dentro de uma visão sistêmica, ela precisa entender as leis, que é a lei do pertencimento, que eu falei, a lei da ordem, que é da justa troca entre as partes, né? E a lei do equilíbrio e a lei da hierarquia ou da ordem, né? Que é quem veio antes. Então, sempre um líder, por exemplo, e daí dentro do capitalismo consciente, que a Eli fala bastante, né? E tem lá dentro dos pilares a liderança sistêmica. A liderança é uma das prioridades do negócio. Então, por mais que existam os fundadores, quem gera o movimento é o líder. Então, o líder, ele precisa ser consultado. Sabe aquela reunião vassoura nova, entra lá, né? O cara chega com um PhD, com toda a sua trajetória, que é super respeitável, né? Digamos, e está lá. Mas daí tem um líder, e ele chega querendo já dar todas as suas ideias, sair à frente de todos para mostrar proatividade, para mostrar motivação. Tá tudo certo na intenção, mas é preciso ter conhecimento que existe uma liderança e essa liderança precisa ser consultada. Então a vassoura nova, ela pode guardar todas as suas ideias e se dirigir ao seu líder, né? E dizer assim, olha, eu tenho algumas ideias, tu me sinaliza o momento adequado para que eu entregue essas minhas ideias. Então, a prioridade, a hierarquia, ela não é no sentido de organograma, e sim no Uhum, sentido sistêmico. E o sentido sistêmico vem que a empresa tem a energia dos seus donos, né? E o líder e o negócio têm a prioridade na situação de tomadas de decisões e de escolhas. Então, sempre que uhum, a gente está numa discussão dentro de uma organização, não é o que a Teise acha, o que a Eliane acha, é o que é importante para o negócio, o sem que é dúvida. importante para esse crescimento mais fluido para o negócio,
né? E hoje de manhã eu falei isso na minha live a respeito de agradar o cliente. Às vezes a gente está muito nessa vibe de querer fazer as coisas para o cliente, o que é importante, mas não é só isso, né? Mas as nossas escolhas todas têm que ser em prol do negócio, é um negócio que está movimentando todo o seu sistema. Então, assim, bem abreviado, né, Eli? Sim. Não, e é interessante ter assim a tua fala, né? Porque a gente fica pensando, né? A gente tem já um modelo que está rodando, né? Que é um modelo assim muito voltado para a produtividade, para essa questão da cooperação, né? A gente fala muito em inovação hoje, mas me parece com essa perspectiva que tu trazes aqui, que existe um momento anterior, digamos assim, uma abertura de consciência para organizar isso antes propriamente dito, né, da gente colocar o negócio no mundo, digamos assim, né? Porque se tiver isso muito alinhado, me parece que as coisas tendem a ir por um caminho mais sustentável mesmo, né? Olhando dentro dessa perspectiva assim de olhar para si, olhar para o outro, olhar para o mundo de uma forma mais ampla, né? Mais consciente. Existe, né, Eli? Porque, assim, mas não é difícil, digamos, que quando a gente fala das leis sistêmicas, como são leis naturais, né, dentro da literatura se encontra isso, a gente se encaixa, não é, mesmo que seja absolutamente novo para uma pessoa, mas no momento que a gente fala sobre isso, faz sentido, né? Ok, faz sentido, mas até eu começar a fazer isso de forma integral é um exercício, porque, primeiro, nós não aprendemos a atuar de uma forma ordenada dentro do sistema. Nós aprendemos a agradar pai e mãe, né? Sabe quando a gente é pequenininho, vai lá, não faz assim que mamãe não gosta, não faz assim que papai não gosta, né? Enfim, a gente aprendeu a agradar o outro, a gente aprendeu a se sacrificar pelo outro. Isso vem muito dentro das empresas lideradas por mulheres. A gente tem que falar com muita delicadeza e amorosidade, mas de forma insistente, para que as mulheres deixem de ser as salvadoras dos seus funcionários, para que elas deixem de ser as salvadoras dos seus clientes, para que elas consigam sair dessa coisa de maternar mesmo, porque maternar o negócio é importante até que ele crie uma certa autonomia, mas ele precisa criar essa autonomia. Então, tu precisa ensinar os teus funcionários, tu precisa ensinar os teus sócios, tu precisa, enfim, ensinar todo o teu sistema no qual tu está incluído. Então, é uma prática diária. A gente ensina, né, as leis, mas também movimenta na prática. Uma forma que ativa muito a parte cognitiva, então intensifica o nosso aprendizado, é atuar com a constelação sistêmica dentro dos processos de tomada de decisão das organizações, porque daí essa escolha, essa prática sistêmica fica mais fácil e gera um aprendizado. Então, sociedade, sucessão, posicionamento estratégico, lançamento de produto, inovação, recrutamento e seleção, enfim, para tudo isso é preciso tomar uma decisão estratégica. Por isso que a gestão estratégica sistêmica, ela leva em consideração a prática da constelação internamente, para que fique mais fácil esse aprendizado de todos. A gente sempre tem que ter a consciência que todos estão aprendendo o tempo inteiro, diariamente, a tomar decisões mais ordenadas sistemicamente, mesmo que já tenham feito seus treinamentos, mesmo que já tenham tomado conhecimento, enfim. A gente tem que se questionar o dia todo para ir colocando aos pouquinhos em ordem, porque não faz parte da nossa cultura. E uma coisa que tu falaste que para mim faz total sentido, né? A gente está falando de relações, né, nas organizações, né? Então, tudo gira ao redor disso, né? As relações que eu tenho com os meus fornecedores, com os meus funcionários, com os meus stakeholders, né? Então, cultivar isso de uma maneira realmente mais consciente, né? Que realmente sejam respeitadas essas leis, me parece
que faz muito sentido, né? Eu acho que é por aí que o caminho segue, né? Mas, Teise, olha só, a gente já está no finalzinho do programa aqui. Eu queria que tu deixasse uma mensagem final, enfim, e comentasse com o pessoal como é que, se alguém se interessou, né, por esse tipo de assunto, quer saber um pouco mais, como é que te acha e a Teise nas redes, né? Enfim, para falar um pouco mais sobre isso. Bom, Eli, a mensagem assim é de pensar se o teu dia dentro da tua organização foi leve. Se tu chegar de noite e pensar que ele não foi leve, se tu se der conta, não é para se reprimir, mas dali tu identifica se a tua organização tá conseguindo atuar dentro do formato sistêmico, né? Dentro de uma ordem sistêmica. E tudo bem se não estiver, né? A questão é um aprendizado. Então, se há problemas recorrentes, se há embates, enfim, dificuldades, isso tudo aponta questões sistêmicas que podem e devem ser olhadas em prol da saúde desse negócio e da relevância que ele tem para a sociedade, tanto para os sócios quanto para os stakeholders. Enfim, então é um exercício, é um conhecimento que precisa ser tomado, né, para desenvolver isso. E então, querendo desenvolver um pouco mais sobre isso e conhecer um pouco mais sobre esses assuntos, até durante esse mês agora de novembro, e vai ficar o conteúdo todo dentro da plataforma do meu YouTube, no mês do empreendedorismo sistêmico, onde a gente vai estar trazendo pinceladas aí de formas de se aplicar as leis sistêmicas dentro dos negócios, né? E até trazendo resultados em relação a isso. E também acompanhando lá no meu Instagram, né? E cada vez mais estou colocando, eu estou me familiarizando um pouco mais com a parte de geração de conteúdo, apesar de ser uma ávida leitora e adoro escrever, mas dentro das redes ainda está engatinhando, mas está lá. E qualquer coisa me consulta também. A minha rede social é assim como está escrito o meu nome aqui, Teise Colares. Que maravilha, Teise. Muito legal, assim, conhecer o teu trabalho, conhecer que realmente há uma possibilidade de a gente fazer algo diferente dentro das nossas organizações, né? Eu acho que essa abertura também que o mundo nos pede, né? O mundo nos pede para aprender toda a vida, o mundo nos pede a olhar o outro de forma diferente, a nos relacionarmos com as pessoas de uma forma que realmente, assim, traga essa sustentabilidade em todas as nossas dimensões, né? Então, eu acho que é super, super legal e eu convido a todos, né, a seguirem aqui a Teise para saber um pouco mais sobre esse assunto, né? E agradeço aqui em nome da Vale TV pela gentileza, né, de poder falar um pouquinho sobre esse assunto e trazer aí novos olhares aí sobre o mundo corporativo, o mundo empreendedor. E agradeço a todos que estão aqui também. Obrigada, da Vale TV. Obrigada, foi um prazer enorme. Eu que agradeço. Gente, até semana que vem com mais um programa As Pessoas Inspiram. Bye, bye.